Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o pastor Altemar Oliveira e essa é a nossa série A Bíblia em 10 minutos. Estamos voltando com a série A Bíblia em 10 minutos. Para você que não conhece aqui a nossa série, eu vou falar para você, eu vou contar aqui para você algumas coisas com relação à Bíblia em 10 minutos, tá? Todos os dias um vídeo novo, com conteúdo novo, falando de um livro da Bíblia. Eu vou falar em 10 minutos aí de cada livro, panoramicamente falando, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like também para você não perder nenhum conteúdo novo e para você receber as notificações aí de vídeos novos, tá bom? E se você já é inscrito no canal e quer se tornar membro, só clicar no botãozinho aqui abaixo, torne-se membro e você vai se tornar membro do canal. Você terá alguns benefícios muito importantes, muito legais para você aí que se tornar membro do nosso canal, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o livro de Gênesis e nós vamos correr aqui porque é 10 minutos para falar sobre o livro, tá bom? E o primeiro livro é o livro de Gênesis, que todo mundo conhece, é o livro de Moisés, está lá na Torá, no Pentateuco, e o autor do livro é Moisés, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, né, como eu disse, é atribuído a sua autoria a Moisés, né? E é o registro, é o livro das origens, é o registro da origem do nosso universo, é o registro da origem do gênero humano, do pecado, da redenção, da vida em família, da corrupção da sociedade, das nações, dos diferentes idiomas, da raça hebraica. Ou seja, o livro de Gênesis, ele conta todos os inícios, né? Não somente da raça humana, não somente da criação, mas de tudo. Tudo tem início em Gênesis, como nós falamos aqui. O gênero, o pecado, a própria redenção, onde Deus já promete, né, trazer a salvação para o homem. Então, já no Gênesis nós vemos isso. E é interessante que os primeiros capítulos ali do livro de Gênesis têm estado continuamente sob fogo da crítica moderna. Por quê? Porque alguns teólogos vão querer dizer que ali é só uma metáfora, que aquela parte do Éden, a serpente, o fruto proibido, aquilo foi só uma parábola, ou uma paródia, ou algo metafórico para que a gente entendesse algo sobre o pecado. Mas não é assim que nós entendemos. A teologia ortodoxa crê que aquilo aconteceu de fato, tá? Então, a gente tira isso de fora. E também não é propósito ali do autor do Gênesis dar um relato detalhado da criação, né? Ele dedica somente um capítulo à criação do homem, né? Só um esboço contando alguns fatos importantes, alguns fatos fundamentais. E logo na sequência ele fala 8 capítulos sobre a história de um povo escolhido, que é o povo de Israel. Ou seja, o livro de Gênesis, na verdade, ele não é um livro que vai esgotar o tema da criação. Por isso que muitos cientistas, muitas pessoas vão querer bater, né? Vão colocar um forte ataque ao livro de Gênesis, mas não é essa a ideia principal do livro de Gênesis. A ideia principal do livro de Gênesis é mostrar que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito e Deus escolhe uma raça, né, uma nação para levar a cabo aí o seu plano, o seu propósito. E o tema principal ali do livro de Gênesis é o pecado do homem e os passos iniciais destinados à redenção, tá? Mediante o quê? Uma aliança divina, feita com aquela raça que foi escolhida, com aquele povo escolhido, cuja história primitiva está descrita ali no livro de Gênesis, né? Então, basicamente, o livro de Gênesis vai falar sobre isso. Sobre a criação, sobre a queda e agora sobre o plano de redenção de Deus com uma nação escolhida, tá bom? Aí a gente vai ter uma palavra-chave ali no livro de Gênesis. E qual é a palavra-chave do livro de Gênesis? Começo. Início, princípio. Gênesis significa começo, né? É a Gênese, é o início, né? E é lá no livro de Gênesis que nós temos a primeira promessa messiânica. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que você vai ver aí o texto na descrição do vídeo. Gênesis 3,15 é a primeira promessa messiânica, tá? Quando nós vemos a queda do homem, Deus vai lá e promete que vai trazer redenção para aquele homem, para aquela nação, para aquela humanidade. Então, a primeira promessa messiânica já se encontra no Gênesis capítulo 3, versículo 15, tá bom? O livro de Gênesis ele é dividido em algumas partes, né? Primeiro, 3 partes, na verdade, que são a história da criação, depois a história do homem primitivo e depois a história do povo escolhido.
Então, são essas partes que o Gênesis é dividido. A primeira parte, ela fala da história da criação, e o capítulo 1, do 1 até o 25, ele vai tratar da criação do universo. Aí depois, do capítulo 1, versículo 26, até o versículo 31, e depois ele fala no capítulo 2, do 18 ao 24, ele vai tratar ali da criação do homem, né? Da criação da humanidade. Então, a primeira parte, ele vai falar da história da criação. Na segunda parte, o livro de Gênesis vai falar da história do homem primitivo, né? O primeiro homem, as primeiras nações, o início da humanidade. E ele vai falar a tentação e a queda, a personalidade e o caráter do tentador, o castigo do pecado e a promessa do Redentor vindouro. Isso nós encontramos no capítulo 3, tá bom? No capítulo 4, nós vemos a história de Caim, né, e Abel, onde Caim mata o seu irmão Abel, e aí é o primeiro homicida da história. Depois nós vamos para o capítulo 5 do livro de Gênesis, onde mostra a genealogia e a morte dos patriarcas. Então, Abraão, Isaac e Jacó, né, vai falar sobre estes homens aí, no capítulo 5, a genealogia desses patriarcas, tá bom? Depois, ainda na história do homem primitivo, ele vai mostrar os sucessos relacionados com o dilúvio, né? Vai falar sobre a arca de Noé, sobre o dilúvio, sobre o caráter de Noé, né? E sobre por que Deus escolheu Noé para resgatar e para salvar aquele povo daquela época, né? E depois, no capítulo 10, ele vai tratar dos descendentes de Noé, né, os filhos de Noé que entraram com Noé na arca. E depois, no capítulo 11, vai falar sobre a confusão da língua lá em Babel. Depois que Noé desce da arca, que a terra começa a se povoar novamente, o homem, de novo, mais uma vez, vai querer ser igual a Deus, vai querer ser maior do que Deus. E aí nós vemos a construção da Torre de Babel, isso já no capítulo 11, né? Então, a história do homem primitivo. Na terceira parte do livro de Gênesis, nós vemos a história de um único homem, né? Que é a vida de Abraão. Então, no capítulo 12, nós vamos ver o chamado de Abraão, né? O chamado divino, onde Deus chama Abraão para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Deus começa a funilar o seu propósito, Deus começa a funilar o seu plano, e aí ele agora se revela a Abraão, para que em Abraão, ou a partir de Abraão, começasse a desencadear o processo de salvação da humanidade. Então, o chamado de Abraão está no capítulo 12. Depois nós vemos a história de Abraão e Ló, do capítulo 13 até o capítulo 14. As revelações divinas e as promessas a Abraão, particularmente a promessa de um filho e a promessa da posse da terra prometida, né? Lá no capítulo 15 até o capítulo 17, nós vemos Deus fazendo essas promessas a Abraão, dizendo que daria um filho a Abraão. Depois nós vemos ali a intercessão de Abraão em favor das cidades das planícies, onde Deus diz que vai destruir Sodoma, vai destruir Gomorra, e Abraão chega até Deus e intercede por aquela cidade, falando, Senhor, se tiver pelo menos um justo ali, não destrua aquela cidade, né? Isso está no capítulo 18 e capítulo 19, né? E aí depois nós vamos ver a vida de Isaac. Nós vemos que Abraão morre já no final do capítulo 22, e aí começa então a história do descendente de Abraão, que é Isaac. Então, no capítulo 21 nós vamos ver o nascimento de Isaac, no capítulo 24 o casamento de Isaac, depois nós vemos o nascimento dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú, lá no capítulo 25 do livro de Gênesis, tá bom? Então, presta atenção lá. Então, depois de Isaac, nós vamos ver a vida de Jacó, né? No capítulo 27, a astúcia para adquirir o direito da primogenitura, onde ele toma, né? Ou ele usurpa, ele engana o irmão acaba vendendo o direito de primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de sopa. Nós vemos isso ali no capítulo 27. 27, a partir do versículo 1 até o 29, você vai ver a história onde Isaac recebe a primogenitura ali do seu próprio irmão Esaú. Depois nós vemos a visão de Isaac na escada celestial, de Jacó na escada celestial, onde ele briga com Deus e ele é transformado o nome, né, de Jacó para Israel, porque ele luta com Deus e agora se torna o príncipe de Deus. E é aí que começa a história da promessa de Deus, que Deus começa agora a abençoar Jacó, que agora se chama
Israel. Então é bem interessante que nós vemos no livro de Gênesis, como eu falei para você, é o início de tudo. É o início da criação, é o início do pecado, é o início do plano de Deus para a redenção humana e também é o início onde Deus começa a formar um povo, uma nação. Primeiro, através de Abraão, depois, através de Isaac, e por último, através de Jacó, onde Jacó agora se torna Israel, que é o príncipe de Deus, e Deus ali faz a promessa a Israel, dizendo que através dele, né, iria trazer o Salvador da humanidade. E também, já finalizando, né, o livro de Gênesis, nós vemos lá no finalzinho, no capítulo 37, né, a vida de José, que é o último filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, que desses 12 filhos formaram-se as 12 tribos de Israel, né, e um deles é José, que é o filho que vai ser vendido, né, para o Egito, é vendido pelos irmãos e se torna governador do Egito. Você provavelmente conhece essa história, é uma história muito interessante, né? Tá lá a partir do capítulo 37 até os 50, você vai ver a história de José, tá bom? E aí nós temos alguns nomes muito importantes aí, ou melhor, 5 personagens, né, muito importantes no livro de Gênesis, que é o primeiro, Enoque. Enoque é o homem que caminhou com Deus. Depois é Noé, o homem que construiu a arca. Depois Abraão, o pai da fé, né? Jacó, o homem cuja vida foi transformada pela oração lá na luta com Deus, né? E depois José, o filho de Jacó, que de escravo se tornou governador do Egito. Então, temos estes homens que são muito importantes no livro de Gênesis. Tem muito mais, mas a gente está fazendo só um panorama e é em 10 minutos, então a gente não tem como a gente aprofundar um pouco mais, então eu falo um pouco rápido para você pegar aqui o fio da meada, pegar aqui o que é mais importante do livro de Gênesis, tá bom? Então, para finalizar, nós temos algumas lições, né, aqui no livro de Gênesis. Então, a Bíblia, ela começa com a história, né, com a humanidade já arruinada. Essa é a lição que o livro de Gênesis nos traz. Já no início, já no capítulo 3, nós vemos a queda do homem. Então a humanidade já está arruinada e o paraíso está perdido. Isso lá no capítulo 3. E já no próprio capítulo 3, no versículo 15, nós vemos a instituição do plano de salvação. Então Deus já resolve o problema humano, né? Já no próprio livro de Gênesis, é o início da queda, mas também é o início da redenção, tá? Então o plano de Deus começa a ser revelado já no capítulo 3, lá no versículo 15. E a Bíblia termina, né, com a promessa cumprida, o paraíso restaurado, que está lá no livro de Apocalipse, que nós vamos chegar lá, né, logo. Então é corrido, nós estamos começando o livro de Gênesis, mas é importante você entender essas verdades aqui, tá? Então, recapitulando para a gente finalizar, o livro de Gênesis, ele conta a história da criação, a história do homem primitivo, a história do povo escolhido, primeiro Abraão, Isaac, depois Jacó, e também a vida de José e muitos outros grandes homens de Deus ali no livro de Gênesis, tá bom? E por último, as verdades que nós aprendemos é que a Bíblia, que o livro de Gênesis, ele começa com a humanidade arruinada, com o paraíso perdido, e agora Deus institui um plano de salvação e termina com a promessa cumprida. Essa promessa que começa em Gênesis, ela vai ser cumprida lá no livro de Apocalipse, tá bom? Então, esse é o livro de Gênesis, nós passamos rapidamente pelo livro de Gênesis e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Êxodo. Então não perde não, tá? Temos o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós vamos fechar aí o Pentateuco rapidinho. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero já pedir para você deixar o seu like, curtir, compartilhar, manda para alguns amigos, manda para pessoas aí que você quer que aprenda um pouquinho da palavra de Deus. É bem panorâmico isso aqui, tá? É só para você entender um pouquinho mais a história da palavra de Deus, tá bom? Agora, deixa eu te dar um recadinho. Se você quiser se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, eu vou deixar um link aqui embaixo do nosso Clube da Teologia, tá bom? Você pode entrar no Clube da Teologia, nós temos cursos de bibliologia, curso de panorama bíblico, introdução à Bíblia, nós temos hermenêutica. São muitas coisas importantes para você crescer na graça, para você crescer no conhecimento de Deus, tá bom? Aqui embaixo tem um link do Clube da Teologia. Você pode fazer parte desse grupo exclusivo de alunos que fazem a diferença. Se você quiser crescer na graça e no conhecimento de Deus, o Clube da Teologia já está
disponível para você, tá bom? Eu estou indo embora, estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.